Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo 6, onde Mateus registra o seguinte: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Jesus aqui, através desse ensino, ele utiliza de uma imagem bastante forte. E para que nós entendamos o sentido disso, nós precisamos entender que cães e porcos representam pessoas muito imaturas, pessoas infantis, pessoas que não estavam ainda capacitadas a entenderem os ensinos de Jesus. E pérolas, né? Jesus se refere à pérola. A pérola é um tesouro. Então, essas pessoas não dariam o valor devido a uma pérola, aquele tesouro que os discípulos estariam incumbidos de divulgar, né? Que é o Evangelho de Jesus. Então, no livro O Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, eu encontrei um texto que, na minha opinião, é um dos textos mais claros e mais fáceis, de mais fácil entendimento. Então, eu vou me permitir ler esse texto. Abre aspas. É da sabedoria popular que a riqueza só tem valor para quem a sabe aproveitar. E isso é uma verdade, né? Se eu não... Às vezes eu nem percebo o valor que uma coisa tem. Então eu não aproveito dessa coisa. Adiante, o Rodolfo Caligares diz assim: o mesmo se pode dizer das coisas espirituais, que são as coisas santas. E mais adiante ele continua: assim, ao recomendarmos que não ofereçamos aos cães o que é santo, nem lancemos aos porcos as nossas pérolas, o mestre referia-se, evidentemente, a determinados tipos de homens, ainda muito atrasados intelectual e moralmente. Quer dizer, no caso, são pessoas ainda muito infantis, para alcançarem o que Jesus estava oferecendo, ensinando, aos quais não convém sejam revelados conhecimentos superiores ao seu grau evolutivo, para que não contraiam perante a justiça divina maior soma de responsabilidade do que poderiam suportar, nem venham a prejudicar o próximo com o mau uso deles. E muitas vezes é isso que acontece. Quando nós recebemos alguma coisa que a gente ainda não está pronto para usufruir, é comum que nós façamos mau uso daquele recurso. E aí é o que o Rodolfo Caligares está dizendo, que aí nós podemos, não suportando aquela responsabilidade, a gente acaba se comprometendo ainda mais. Aqui eu penso, por exemplo, com relação aos pais e aos filhos. Os pais, quando eles têm juízo, eles não vão dar aos filhos pequenos a mesma coisa que eles vão dar para os filhos mais velhos, porque eles sabem que as crianças não têm condição, não têm o nível de raciocínio que um adolescente tem, já tem, e assim por diante. Então a gente vai dosando para que nas diversas faixas etárias a criança seja capaz de interiorizar aquele conhecimento, aquele ensino, e então utilizar aquilo de uma forma positiva, uma forma produtiva. Mas o Rodolfo Caligares continua assim: isso não quer dizer, entretanto, que desprezemos tais criaturas, quer dizer, as criaturas infantis, né? Jesus não quis dizer, então deixa essas pessoas de lado. Então, o Rodolfo Caligares vai dizer aqui, vai dar uma interpretação sobre isso, considerando-as indignas de nossa solicitude. Quer dizer, mesmo aquelas criaturas que nós entendemos que são mais
que estão num grau de entendimento que nós entendemos que elas não têm ainda maturidade, nem por isso a gente deve menosprezar essas pessoas. Tampouco, continuou Caligares, significa que os problemas do espírito e as questões transcendentes devam ser conhecidas exclusivamente pelos iniciados e sacerdotes, em absoluto, diz ele. Essas palavras, as palavras de Jesus, visam a ensinar-nos a proceder com tato e prudência, aguardando a ocasião mais oportuna para que nossa semeadura produza os resultados desejados. Pois, como é notório, quer dizer, como é sabido, todos assimilam facilmente aquilo que lhes interessa, enquanto mal toleram o que não lhes excite a curiosidade ou não lhes traga proveito imediato. Jesus, continuou Caligares, conhecedor profundo que era da psicologia humana, sabia disso, e daí a recomendação em tela, quer dizer, não deis aos cães as coisas santas, e nem aos porcos as vossas pérolas. Então, isso é que estava em tela, né, aqui. Para que não malbaratemos nossos esforços de catequese, com quem se ressinta das condições mínimas de receptividade ao trato das coisas santas. Quer dizer, não adianta. É impressionante, né? Porque quando nós estamos lidando com pessoas mais imaturas, elas não alcançam o que a gente quer dizer. Não adianta, a gente pode falar e tentar explicar, não adianta. Porque também o mesmo acontece conosco. Quantas vezes, quando a gente olha para trás, a gente pensa assim, puxa vida, né? A minha mãe, meu pai, alguém com quem a gente se relacionou, já tinha me falado isso e eu não entendi, eu não alcancei, porque eu ainda não estava madura o suficiente. É preciso dar tempo ao tempo para que as coisas vão penetrando na cabeça da gente. E aí, nesse passo, eu me lembro da parábola do semeador. Aquele homem sai a semear, ele joga a semente, quer dizer, ele não deixa de semear, mas nem todas as sementes vão germinar. Algumas vezes, elas caem em solo árido. Não adianta, não vai semear. Só com o tempo é que essas sementes, ou quando elas caem em solo propício, é que elas se transformam, elas florescem. E assim somos nós, né? Então, os cães e os porcos, Jesus está se referindo a isso, né? Não adianta a gente querer ensinar as pessoas quando elas ainda não estão prontas para receber aquele ensinamento. Mas nem por isso nós vamos deixar de ensinar e vamos aguardar. Vamos deixar que a maturidade chegue e elas então se conscientizem e cheguem à conclusão de que aquilo que elas estão recebendo vale a pena. Ou não, vai depender de cada um. E aí o Caligares continua. Jamais, todavia, Jesus deixou de aproveitar qualquer ensejo para o soerguimento dos caídos, na degradação ou mesmo no crime, desde que percebesse neles um desejo sincero, ainda que oculto, de reabilitação moral própria. Então a gente vê nas passagens de Jesus que ele não deixou de ensinar aquelas pessoas que aparentemente não tinham condição. Mas o que o Caligares está dizendo aqui? Jesus percebia que havia neles algum desejo sincero, ainda que oculto. Quer dizer, muitas vezes a pessoa não demonstra. Mas Jesus, como um profundo conhecedor da psicologia humana, percebia, bom, eu vou lançar a semente aqui. E aí aguardava. Aí o Rodolfo Caligares continua dizendo assim, haja vista
entre outros, os episódios em que, com o fascínio de seu verbo, quer dizer, a fala de Jesus exercia um fascínio, uma atração irresistível a algumas pessoas. Ele despertou para uma nova vida o Zaqueu, né? O Zaqueu era aquele cobrador de impostos, né? Que inclusive as pessoas rechaçavam o Zaqueu pela profissão dele e achavam que ele não era merecedor da atenção de Jesus. Mas Jesus viu algo importante e oculto em Zaqueu. Ele era o publicano corrupto, segundo aqui o texto, ou seja, cobrava além os impostos, né? Então não era uma pessoa benquista ali naquele meio. E também a Maria Madalena, a pecadora possessa de 7 demônios. Então assim, Jesus, mesmo a Maria Madalena, ela também era uma criatura rechaçada na comunidade, mas Jesus não desistiu dela e atendeu com todo carinho, com respeito, e foi por isso capaz de soerguer a Maria, que se tornou uma seguidora dele, uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Gostaram desse vídeo? Esse texto está nesse livro aqui, O Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares. Se gostaram do conteúdo, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.